Agora são 8h03 e como já é tradição... Caiu a capivara. Caiu a capivara. Depois a Escutei gente um ajeita a capivara ali. Caiu, coitada, tá jogada lá na cadeira. Mas vamos lá, Glauco. É o seguinte, a gente sempre, por volta de 8h, a gente coloca uma análise política sempre, né, de algum cientista político. E o Glauco Faria fez uma entrevista, né, com a Camila Rocha, não é isso? Ela que é doutoranda em ciência política pela USP. E o Glauco, assim, eu falo que não é 2 em 1, é 300 em 1. Que ele faz um monte de coisa, enfim, na Rádio Brasil Atual, na Rede Brasil Atual, faz edição, o cara é demais. Mas conta lá, Glauco, você fez a entrevista pela rede, mas vai sair na Rádio Brasil primeiro Atual aqui, né? Vai sair hoje também na Rede Brasil Atual. A Camila Rocha, ela que a tese de doutorado dela em ciência política na USP é justamente sobre o surgimento da nova direita no Brasil. Então ela falou a respeito do governo Bolsonaro, de como esses grupos que estão ali em disputa, a gente sabe que tem um grupo religioso, tem também um grupo militar, tem ali os liberais, né, que são justamente essa nova direita que acabou aderindo ao governo Bolsonaro, mas mais por pragmatismo do que por convicção. Então a gente tratou desses temas nessa conversa. Maravilha. Vamos ouvir então e acompanhar a entrevista que o Glauco Faria fez com a Camila Rocha, cientista política. Vamos ouvir. Camila, como você vê a atual situação do governo Bolsonaro com esses grupos em disputa que a gente já sabia que existiam, mas agora esse embate ficou bem mais evidente? Então, agora, na verdade, assim, no meu entendimento, existia isso que eu chamo de nova direita e existia o bolsonarismo, né? São dois fenômenos diferentes. E aí, vários políticos, várias lideranças ligadas à nova direita teriam aderido pragmaticamente ao bolsonarismo, né, de forma mais, enfim, teriam ficado mais ou menos próximos. E aí agora o que está acontecendo é que várias dessas pessoas estão começando ou a rachar mesmo, ou a quebrar o vínculo com o bolsonarismo, ou enfim, ter um tipo de distância crítica, né? Sim. Então, sei lá, vou dar um exemplo, por exemplo, né, a Janaína Pascoal, né? Agora, recentemente, é uma dessas pessoas que ela se afastou criticamente, quer dizer, ela continua dando apoio, mas agora uma espécie de apoio crítico. Por exemplo, ela não apoia as manifestações que chamaram, né, agora para o dia 26. Sim. Agora, teve outras pessoas, por exemplo, eu acho que algumas pessoas que fazem parte do Movimento Brasil Livre, aí já estão demonstrando um grau de, vamos dizer assim, animosidade ou de, enfim, afastamento muito maior, né, em relação ao bolsonarismo. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento, quer dizer, que uma parte considerável disso que eu chamo de nova direita está ou rachando ou se afastando criticamente do governo, enfim, do bolsonarismo, né, como fenômeno. E no caso, essas manifestações convocadas para o dia 26 também são aceno para um segmento mais extremista do bolsonarismo, que apela para algo messiânico em torno da figura do presidente. Eu acho que eles estão fazendo um apelo para o que eu chamaria de núcleo duro do bolsonarismo, né, que seriam essas pessoas que, enfim, apoiam o Jair Bolsonaro, a família do Jair Bolsonaro, não importa o quê. Né? Então, com essas pessoas que eles estão conversando, e concordo com você, costumam ser pessoas mais extremistas, mesmo até porque o Bolsonaro é uma liderança de extrema-direita, né? Sim. Mas esse contexto também não acaba afastando esses setores que, como você disse, aderiram de forma pragmática ao bolsonarismo? Eu acho que sim, mas eu acho que, na verdade, o que vem ocorrendo, que é mais importante, é que ao fazer isso, ao querer insistir muito nesse vínculo, né, com esse núcleo duro do bolsonarismo, ele acaba... Porque o Bolsonaro ele está meio que entre a cruz e a espada, né? Sim. Ou ele aposta, que é o que ele está fazendo, nesse vínculo com essas pessoas, ou então ele vai acabar, para poder governar, ele acaba se normalizando, né, um pouco. E aí ele acaba, em decorrência disso, acabaria perdendo o vínculo com essas pessoas. Então, uma escolha que ele está fazendo. E aí, no que ele não se normaliza, várias pautas da nova direita, principalmente agora a aprovação da reforma da Previdência, acho que é a principal, né, acaba, enfim, saindo do foco do governo, enfim, do Jair Bolsonaro, da família dele, e aí as pessoas vão se ressentindo disso, né, chamar essa manifestação, enfim, ter uma postura muito complicada, para dizer o mínimo, em relação às manifestações que
que aconteceram no Brasil, né, em prol da educação, quer dizer, isso cria problemas para esses parlamentares da nova direita, né? Porque eles, no limite, eles estão pedindo para que o Bolsonaro se normalize um pouco para poder ter um mínimo de governabilidade, né? Como não existe essa espécie de normalização, ele acaba ficando preso a esse personagem. É possível governar sendo esse personagem tão extremo? A gente corre o risco de chegar a um quadro de violência política? É muito difícil, porque o problema, na verdade, é o seguinte, ele conseguiria governar com com apoio de uma parcela expressiva da população passasse a se mobilizar em apoio a ele, talvez, que é uma forma populista, vamos dizer assim, né, de governar, ele até poderia. O problema é que na atual conjuntura, as pessoas que podem apoiá-lo dessa forma, elas são um contingente, uma parcela da população que é muito reduzida e que provavelmente vai comparecer em menor número nas ruas, né? Até porque é isso, o governo, apesar do pouco tempo, né, ele já vem bastante desgastado, né, de perda de popularidade, com toda essa dificuldade de se relacionar com a própria base, inclusive no Congresso, né, com esse afastamento que eu disse dessas pessoas, dessas lideranças da nova direita, e mesmo em relação quer dizer, com essas manifestações da educação, isso precisa ser bom, né, porque, enfim, acho que isso arranhou muito a imagem do Jair Bolsonaro, não só o fato de terem existido as manifestações, mas a forma com que ele reagiu às manifestações, acho que acabou prejudicando muito a imagem dele. Então, quer dizer, você querer ser um político populista e querer governar com apoio nessa mobilização, né, de pessoas na rua, quando você provavelmente vai ter pouca gente que vai acompanhar, né, vai acompanhar o Bolsonaro nesse processo, é muito complicado, muito difícil. Pode eventualmente conduzir a uma espécie de, eu não sei se necessariamente violência política, porque a impressão que eu tenho, então, eu acho que antes a sociedade estava muito polarizada em torno do antipetismo e tudo mais. E agora isso também meio que começou a perder sentido, né? As pessoas agora estão se colocando mais ou a favor ou contra o governo, ou a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. E eu acho que essa coisa de ser anti-PT ou pró-PT meio que perdeu um pouco de sentido. Então, se a violência política for se expressar, ela vai se expressar de uma forma diferente, que eu ainda não sei exatamente qual é. Quer dizer, será que as pessoas vão se revoltar contra quem está contra o governo? Porque aí é muita gente, entendeu? É tipo meia dúzia de pessoas se revoltando contra muita gente. Então, acho que é uma coisa meio que não faz muito sentido. Porque na eleição o inimigo principal era o chamado petismo, ou mesmo a esquerda de uma forma geral, e agora a lista desses inimigos se ampliou. A gente tem o judiciário, inclusive os chamados traidores, como o Movimento Brasil Livre. Exatamente. Então, o que eu quero dizer assim, como é que você vai cometer atos de violência política quando, né, o seu inimigo também é uma multidão de pessoas, de atores, né? Fica muito mais complicado. Quando você não tem, inclusive, um foco, né? Antes tinha um foco muito claro, que era o Partido dos Trabalhadores. Agora não tem mais. Agora são vários atores, várias pessoas, né, vários setores da população. Então a gente pode dizer que o ódio ele foi um dos principais mobilizadores durante a campanha eleitoral, mas ele acaba perdendo esse efeito durante um governo. A realidade é bem diferente. É diferente principalmente levando em consideração a trajetória deste governo específico, né? Quer dizer, a trajetória de governo do Bolsonaro nesses últimos meses. E você acha que essas manifestações do dia 26, independentemente do tamanho que elas tenham, acabam, de certa forma, promovendo também as manifestações do dia 30, no sentido contrário, a mobilização pela educação? Talvez, eu não sei, sinceramente eu não sei se vai ter esse tipo de relação, esse tipo de impacto. É claro que eu acho que alguns observadores vão sim avaliar no sentido de, tipo, como se as manifestações pela educação representassem, vamos dizer assim, um campo progressista, né, que seria maior que a esquerda, né, progressista e anti-governo, e essas manifestações, né, então um campo pró-governo, né, pró-Bolsonaro e, enfim, reacionárias, alguma coisa do tipo. Agora, eu não sei se essa manifestação que vai ter no dia 26 vai afetar o dia 30, isso eu não sei te responder, mas eu acho que, quer dizer, muito provavelmente ela vai ser menor do que as manifestações pela educação,
E aí eu acho que isso sim vai, enfim, pode afetar, pode desgastar ainda mais a imagem do governo e do próprio presidente. Acho que é importante apontar esses dois pontos aí de inflexão importantes, né? Uma foi a mobilização pela educação, que arranhou a imagem, e a outra foi esse desgaste interno, quer dizer, entre a nova direita e o bolsonarismo, né? Acho que essas duas coisas provavelmente vão ter um impacto muito grande nessas manifestações, nessa manifestação do dia 26, que eu estou chamando.